Olá pessoal, eu sou o Diego, sou professor de cursinho da UEL e a gente vai começar agora a segunda aula de Química 1. Abro na página 326. Então a gente viu ao final da aula anterior que o átomo possui duas regiões bem definidas. Uma região extremamente pequena que concentra praticamente toda a massa do átomo, que aqui a gente vai chamar de núcleo. No núcleo encontram-se dois tipos de partículas: as partículas positivas, os prótons, e as partículas sem carga, os nêutrons. Ambos possuem uma massa aproximada de uma unidade de massa atômica. Já na eletrosfera, a região periférica do átomo, a gente encontra os elétrons, que são partículas de carga -1, carga negativa, e massa praticamente desprezível, é 1 sobre 1840 unidades de massa atômica. Para essa segunda aula, a gente vai começar a aprender alguns conceitos fundamentais na atomística e também em outros ramos da química. E o primeiro conceito que a gente vai estudar então nessa aula número 2 é o conceito do número atômico. O que seria o número atômico? O número atômico indica o número de prótons que o átomo apresenta. E esse número atômico vai ser a identidade do átomo. Então, por exemplo, um átomo de sódio possui número atômico 11. Isso quer dizer que o sódio possui 11 prótons, 11 partículas positivas. Outros exemplos, o oxigênio, 8 de número atômico. Então, o oxigênio possui 8 prótons. A gente tem também o ferro, número atômico 26. Quer dizer que o ferro possui 26 prótons. E é bom lembrar uma coisa importante também. Quando a gente fala a palavra átomo, isso significa uma espécie química eletricamente equilibrada. Isso quer dizer que o número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. Então, um átomo que tem 11 prótons, por exemplo, sódio, ele vai possuir 11 elétrons. O átomo é eletricamente neutro. E o elemento químico? O elemento químico corresponde ao conjunto de átomos de mesmo número atômico, então mesmo número de prótons. Então, como eu disse anteriormente, o número atômico é a identidade do átomo. Então, todos os átomos que possuem 8 prótons, número atômico 8, pertencerão ao elemento químico oxigênio. Todos os átomos que possuem 12 prótons pertencerão ao elemento químico magnésio. Todos os átomos que possuem 17 prótons pertencerão ao elemento químico cloro. É importante a gente lembrar também que esse elemento químico vai ser simbolizado por um símbolo de duas ou uma letra. O conceito que a gente vai estudar agora é o número de massa e é representado pela letra A maiúscula. O número de massa indica a somatória de prótons e nêutrons. Então, o número de massa é a somatória do número de prótons com o número de nêutrons que o átomo possui. E é bom a gente lembrar uma coisa importante que foi discutida na aula anterior, que o núcleo do átomo concentra praticamente toda a massa do átomo. Então, a massa do átomo seria a somatória do número de partículas que estão localizadas no núcleo, que a gente tem prótons e nêutrons. Então, como exemplo, a gente vai pegar o elemento sódio, número atômico 11 e número de massa 23. Bom, o número atômico a gente já sabe, o número de prótons. Se o sódio possui 11 prótons e o número de massa é 23, que número somado com 11 dá 23? 12. Então, esse 12 é o número de nêutrons. Nêutrons mais prótons é igual ao número de massa. Seguindo, então, nosso aprendizado, temos aqui os íons. Bom, anteriormente a gente falou o seguinte, que o átomo é uma espécie química eletricamente equilibrada. Isso significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. O número de partículas positivas é igual ao número de partículas negativas. E um íon? O íon é a situação em que temos uma espécie química eletricamente desequilibrada. Ou seja, temos uma diferença entre prótons e elétrons. Como que isso aconteceu? Isso acontece pela perda ou ganho de elétrons, certo? Então, como a gente viu anteriormente, aquela estrutura do átomo, é mais fácil a gente mexer na estrutura externa do átomo. É muito mais difícil a gente mexer na estrutura interna, no núcleo do átomo. Então,
quando teremos a situação de um íon, acontece que o átomo ou perdeu elétron ou ganhou elétron, certo? Então, para a gente entender isso melhor, vamos pegar um esqueminha seguinte. Quando um átomo ganha elétrons, o átomo está ganhando partículas negativas. Se ele está ganhando partículas negativas, teremos um saldo negativo aí. Então, a gente tem ao final um íon negativo. Esse íon negativo a gente vai chamar de ânion. Agora, quando um átomo perde elétrons, o que acontece? Perdendo elétrons, ele está perdendo partículas negativas, consequentemente, o número de prótons não tinha se alterado, teremos mais prótons em relação ao número de elétrons, um saldo positivo, um íon positivo, que a gente vai chamar de cátion. Então, a gente tem os ânions, os íons de carga negativa, resultantes do ganho de elétrons, e os cátions, íons de carga positiva, resultantes da perda de elétrons. Somente nessa situação que a gente tem os íons. Pegando alguns exemplos agora, a gente tem o flúor, número atômico 9, e ele está simbolizado por um menos. Esse menos indica o quê? Bom, indica que ele está com excesso de partículas negativas. Como que isso aconteceu? Ele ganhou um elétron. Quantos elétrons ele tinha? Número atômico 9, 9 prótons, consequentemente 9 elétrons. Ele tinha 9 elétrons. Agora ele passou a ter 10, porque ele ganhou um elétron. Segundo exemplo, sódio, número atômico 11, então ele tinha 11 elétrons, mas esse mais indica que ele perdeu uma partícula negativa. Então está com excesso de prótons. Então ele perdeu um elétron, ele tinha 11, passa a ter 10. Próximo exemplo ali, a gente tem o enxofre. O enxofre, indicado por um 2-, mostra que ele ganhou 2 elétrons. Ele não é mais chamado de enxofre, agora ele é o íon sulfeto. 2- indica que ele ganhou 2 elétrons. Tinha quantos? Tinha 16. Número atômico 16, 16 prótons. Prótons é igual a elétrons, então ele tinha 16 elétrons. Passou a ter 18 elétrons pelo ganho de 2 elétrons. Por último, a gente tem o cálcio, número atômico 20, e está simbolizado por um Ca. A gente tem ao lado do cálcio, do símbolo do cálcio, 2+, indicando que ele perdeu 2 elétrons. Quantos elétrons ele tinha? Número atômico 20, 20 prótons, então ele tinha 20 elétrons. Agora, com essa perda de 2 elétrons, ele passa a ter 18 elétrons. Então, guardem esse raciocínio. O símbolo mais indica que o átomo perdeu elétrons, perdeu partículas negativas, e assim a gente tem um excesso de partículas positivas. O símbolo menos indica que ele ganhou elétrons, ganhou partículas negativas, então está com excesso de partículas negativas. Então, fazendo uma breve revisão desses conhecimentos até agora, número atômico, número de prótons que o átomo possui. A gente tem também número de massa, somatória de prótons e nêutrons. Elemento químico, conjunto de átomos de mesmo número atômico. E por último, íons, resultantes da perda ou ganho de elétrons. Se o átomo perde elétrons, ele está perdendo partículas negativas, tem um excesso de partículas positivas, um íon positivo, que a gente chama de cátion. Se o átomo ganha elétrons, ele está ganhando partícula negativa, tem um excesso de partículas negativas, a gente tem um íon negativo, chama-se ânion. Agora a gente vai para a segunda parte da aula, conhecer mais alguns conceitos importantes a nível de atomística. Isótopos. Isótopos são átomos de mesmo elemento químico, ou seja, mesmo número de prótons, mesmo número atômico, que possuem números de massas diferentes. Então, átomos de mesmo número atômico que possuem diferentes números de massa. Como exemplo, a gente tem ali átomos do elemento químico hidrogênio. Mesmo elemento químico, mesmo número de prótons, 1. Mas a gente nota que esses 3 átomos diferentes possuem massas diferentes. Então, são isótopos, átomos de mesmo elemento químico, diferentes números de massa. Nesse caso aí, a gente tem o hidrogênio, que é o nosso padrão, número de massa 1, número atômico 1. O hidrogênio padrão é chamado de próton.
O outro hidrogênio é o deutério, número de massa 2. E por último o trítio, número de massa 3. Agora, os isóbaros são átomos de diferentes elementos químicos, mas que têm como característica possuírem o mesmo número de massa. Como a gente pode ver ali nos exemplos, dois átomos de elementos químicos diferentes, ou seja, diferentes números de prótons, diferentes números atômicos. Mas ele tem como característica o mesmo número de massa, o argônio 40 e o cálcio 40. Os isótonos são átomos de diferentes números de massa, diferentes números atômicos, mas eles têm como característica o mesmo número de nêutrons. Pegando dois exemplos ali, o boro e o carbono. Boro, número atômico 5, número de massa 11. Carbono, número atômico 6, número de massa 12. E os isótonos são átomos de diferentes elementos químicos, diferentes números atômicos, diferentes números de massa, mas o que eles têm em comum? Mesmo número de nêutrons. Como exemplo, a gente tem o carbono, número atômico 6, número de massa 12, e o boro, número atômico 5, número de massa 11. Com relação ao boro, a gente tem 11 de número de massa, ou seja, prótons mais nêutrons igual a 11, mas o número de prótons é 5. Quer dizer que prótons mais nêutrons igual a 11, então 5 mais alguma coisa dá 11. Número de nêutrons, 6. Já o carbono, número de prótons 6, número de nêutrons mais prótons dá igual a 12. Então o número de nêutrons é igual a 6. Então essas duas espécies são espécies isótonas, mesmo número de nêutrons. Por último, os isoeletrônicos. Isoeletrônicos são espécies químicas diferentes que possuem um mesmo número de elétrons. Quando eu falo espécies químicas diferentes, isso quer dizer que pode ser um cátion, um ânion ou um átomo neutro. A característica é que esses cátions ou ânions ou átomos neutros possuem o mesmo número de elétrons. Então a gente pega aqui alguns exemplos. O sódio. O íon sódio, número atômico 11, indica que ele tinha 11 elétrons. Tinha 11 elétrons e ali a gente tem a perda de um elétron, símbolo 1+, perdeu um elétron passa a ter 10. Outro exemplo é o ânion fluoreto. Tinha 9 elétrons, passou a ter 10 com o ganho de um elétron. E por último aqui o neônio, átomo neutro que tem 10 elétrons. Número atômico 10, número de prótons 10, então o número de elétrons também 10. E essas três espécies são espécies químicas com o mesmo número de elétrons isoeletrônicos. Então, revisando rapidamente esses últimos 4 conceitos: isótopos, átomos de mesmo elemento químico, mesmo número de prótons, mas diferentes números de massa. Isóbaros, átomos de diferentes elementos químicos, diferentes números de prótons, mas mesmo número de massa. Os isótonos, átomos de diferentes elementos químicos, diferentes números de massa, mas mesmo número de nêutrons. E por último, os isoeletrônicos, espécies que possuem mesmo número de elétrons. Então é hora agora da gente fazer alguns exercícios da apostila, página 236. Para quem não conseguiu achar essa apostila, dá para acompanhar com a nossa tela aqui que tem junto com a minha gravação. Também eu vou disponibilizar os slides desse material. E também a gente tem no Drive a apostila em PDF de Química 1. Então, só dá uma olhadinha lá e dá para imprimir, resolver os demais exercícios, tá bom? Então, fica o convite aí. Bom, exercício número 2. São dadas as seguintes informações relativas aos átomos. Temos 3 afirmações aí. X é isóbaro de Y e isótono de Z. Segunda afirmação. Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z. Afirmação 3, o número de massa de Z é 138. São 3 afirmações relativas a 3 átomos, X, Y e Z. O que a gente vai ter que fazer para resolver esse exercício,
já que ao final de tudo isso ele pede o número atômico de X, dando 5 alternativas aí. Bom, a nossa estratégia para resolver. Coloquem os 3 elementos um ao lado do outro, como a gente pode acompanhar ali. Ó. Os 3 elementos X, Y e Z. Aí a gente vai na primeira afirmação e obtém esses dados. X é isóbaro de Y, ou seja, mesmo número de massa de Y. São isóbaros, X e Y. E isótono de Z. Quem é isótono de Z? O X ou o Y? Vamos ler de novo? X é isóbaro de Y e isótono de Z. Então, quem é isótono de Z? O X. Mesmo número de nêutrons. Então, temos lá X e Z isótonos. Próxima afirmação 2. Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z. Então, vamos lá. Y tem número atômico 56. Vamos colocar esse dado ali. Tem número de massa 137, colocando ali também. E ele é isótopo de Z. Mesmo número atômico, mesmo número de prótons. Então, temos ali Y e Z são isótopos. Olha ali, que interessante. Já que Y e Z são isótopos, o número atômico de Y é igual ao número atômico de Z. Se Y é 56, Z também é 56. Certo? Outra coisa que a gente pode ver também. X e Y são isóbaros. Y tem número de massa 137, então X tem número de massa 137. Já vamos colocar ali. Próxima afirmação. O número de massa de Z é 138. Vamos colocar ali então? Número de massa de Z, 138. Até aqui está dando para acompanhar? Agora podemos trabalhar os outros dados. Então, com o número de massa e o número atômico de Z, a gente consegue obter o número de nêutrons e assim descobrir o número de nêutrons do X. Então, ó, fazendo ali, o número de nêutrons é a diferença entre o número de massa e o número atômico, ou o número de prótons. Então, se a gente tem ali, o número de nêutrons vai ser igual ao número de massa, 138, menos o número atômico, 56. Qual o resultado disso? 82. 82 é o número de nêutrons de Z. Mas se Z e X são isótonos, X também tem 82 nêutrons, certo? Agora, qual é o número atômico de X? Bom, o X tem número de massa 137 e número de nêutrons 82. O número atômico é a diferença entre o número de massa e o número de nêutrons. Então, quanto que dá ali? 137 menos 82 é igual a 55. Então, qual a resposta disso? Letra A, de amor. Por último, exercício número 11. Determine o número atômico e o número de massa de um íon monatômico com carga mais 3, que contém 23 elétrons e 30 nêutrons. Então, vamos por partes. Um número atômico e o número de massa de um íon monatômico com carga mais 3. Íon monatômico, ou seja, é um íon formado por apenas um átomo. Porque a gente vai conhecer mais para frente que tem íons poliatômicos, principalmente quando a gente for trabalhar os ânions de ácidos. Aí então a gente tem um íon monatômico, que eu vou dar um nome X, carga mais 3, vou colocar ali. Mais 3, ele contém, de informações, 23 elétrons e 30 nêutrons. Então temos as informações ali. Agora, fala para mim qual é o número atômico dele e o número de massa. As informações que a gente tem, ele tem 23 elétrons e a carga dele é mais 3. Se a carga dele é mais 3, isso indica que ele perdeu 3 elétrons. Se ele tem 23 elétrons e ele tinha perdido 3, ele perdeu 3 e agora ele tem 23, quantos que ele tinha? Ele tinha 26 elétrons. Se ele tinha 26 elétrons, qual é o número de prótons que ele tem? O número de prótons não se alterou. Se ele tinha 26 elétrons, então ele tinha e tem 26 prótons.
Se ele tem 26 prótons, número atômico 26. A gente achou uma parte do exercício. E agora ele quer o quê? O número de massa desse íon. Qual é o número de massa desse íon? É a somatória de prótons e nêutrons. Prótons, 26. Nêutrons, 30. Resposta, então, número de massa, 26 mais 30 igual a 56. Bom, é isso que eu tinha que falar por hoje. A gente tentou passar de um modo bem detalhado, né, todos esses conceitos aí que podem ser utilizados mais para frente. E eu deixo um e-mail para dúvidas ali, e também quem quiser usar o Facebook, o Instagram para tirar dúvida, fique à vontade também. Bons estudos, é isso aí.